Chega mais. A partir de agora é assim. No fio do bigode. Estava eu um belo dia na Grécia Antiga e eis que, por uma ocasião, eu fui visitar num sítio, numa área rural afastada, os amigos dos meus familiares que moravam naquela região. E eis que meu pai tem a brilhante ideia de me apresentar, porque tinha uns amigos dos moradores lá, que eram amigos nossos, da família. Eram, na verdade, primos do amigo nosso, que estavam lá visitando, dizendo: esse aí é doutor. Imediatamente, um dos senhores, que eram pessoas também muito humildes, né, que trabalhavam na área rural, eram bem simples, ele já virou e disse: ah, então é advogado? E o meu pai retrucou: não, é outro tipo de doutor. Ah, é? Qual? Da filosofia. Ah, responde o senhor. E eis que ele para um pouco, alguns instantes, e faz a seguinte pantomima. Ah, então você é aquele responsável por pensar por que tá ventando para lá e não tá ventando para cá? E todos nós começamos a rir. Essa foi a melhor definição de filosofia que eu encontrei até agora, em todos esses anos, e veio do seio da prática, da vida cotidiana de personagens ali, provavelmente nunca pisaram numa universidade para estudar. Dessa anedota, a gente pode extrair uma série de coisas. Uma delas, que eu acho principal, é essa dimensão de ambivalência, de ambiguidade que a filosofia apresenta. Ou melhor, o ato de filosofar, como foi caracterizado por ele. Como pode uma atitude, uma coisa que é feita com ações humanas, ser ao mesmo tempo completamente inútil e ao mesmo tempo se mostra como algo que é propriamente e essencialmente humano? Aqui a gente consegue já perceber que tem duas dimensões, uma contida na outra, que seriam o ato de filosofar e a filosofia como uma disciplina, como uma área do conhecimento. Se a gente observa esse ato de filosofar, que a gente pode entender como um ato constitutivo de todo ser humano racional, como a gente percebe que o principal elemento desse ato de filosofar, ou dessa atitude filosófica que a gente vê depois com os outros componentes, é uma autorreflexividade. Ou seja, aquilo que o senhorzinho sitiante disse, que seria pensar sobre por que venta para cá e não para lá, é basicamente uma capacidade reflexiva. É um momento em que a racionalidade humana se volta para si. Isso é uma coisa que a gente tem que localizar já de início. É um ponto de partida para entender o ato de filosofar. Ou seja, no ato de filosofar sempre vai estar contido essa gota de autorreflexividade. Ou seja, essa capacidade de pensar sobre o próprio pensamento ou pensar sobre si e o que cerca. Essa capacidade é o que ampara os outros componentes que a gente vai entender depois como parte de uma atitude filosófica. Por exemplo, a dúvida e o diálogo. Por meio dessa autorreflexividade, que é um aspecto recursivo da razão, é um dobrar-se sobre si mesmo da razão, que a metáfora do espelho e da reflexão permite a gente entender. Refletir é o quê? É você espelhar, é você conseguir voltar-se, observar a imagem do próprio pensamento que está sendo realizado. Para observar imagens, a gente fica na frente do espelho. Para que isso aconteça com o pensamento, numa atitude reflexiva, a gente faz reflexão. Ou seja, a gente usa esse espelhamento sobre os pensamentos para poder observá-los. Isso que eu estou chamando de autorreflexividade. Essa capacidade que nós, seres humanos racionais, temos de pensar sobre si mesmo, os pensamentos, o que sentimos e o nosso redor. Esse é o ponto de partida para entender os componentes que vão formar aquilo que a gente vai entender como disciplina da filosofia ou como área do conhecimento que é a filosofia. Por quê? Diante desses componentes, essa autorreflexividade, a dúvida que surge aí para pensar sobre por que venta para cá e não para lá, por exemplo, no diálogo, no encontro de duas racionalidades, de dois logos, é que vai acontecer a possibilidade do filosofar. Então, por exemplo, dúvida.
diálogo e autorreflexividade, a gente já tem um panorama daquilo que pode ser o que a gente está chamando de atitude filosófica. Essa atitude filosófica, o funcionamento disso e como isso vai proceder de uma maneira ordenada ou correta, por exemplo, tem a ver com como isso é identificado como uma área do conhecimento. Por exemplo, a lógica, que é uma sub-área da filosofia, ela vai tentar investigar quais são as melhores formas de produzir raciocínios corretos, logicamente corretos, dentro dessas regras da própria racionalidade, por exemplo. Então você aprende como pensar corretamente dentro desse registro da racionalidade. Ou seja, isso aqui é uma coisa posterior daquilo que a gente chamou de atitude filosófica. Para chegar nesse ponto de ordenar como que será esse raciocínio, essa maneira de modelar a atitude filosófica, a gente então estaria falando de uma disciplina da filosofia. Outro exemplo, quando eu me debruço sobre os meus sentimentos, aquilo que eu sinto, e como isso ajuda ou não nos meus comportamentos. Esse processo que vem de um processo de autorreflexividade sobre o que eu sinto, o que está acontecendo ao meu redor, isso vai me produzir efeitos de uma atitude filosófica. Por exemplo, vou começar a duvidar de determinados sentimentos, da origem do funcionamento dele, e em diálogo com outros seres humanos, eu vou produzir uma reflexão, um espelhamento dessas coisas, racionalmente falando, sobre esses sentimentos e esses elementos. Isso pode ser objeto, por exemplo, de investigação na hora que a gente vai observar o comportamento ético, ou seja, a maneira como a gente se comporta individualmente, né, e em sociedade, por exemplo, que daí incluiria o aspecto moral. Então percebam, o que eu estou tentando explicar aqui para vocês é que a base disso que a gente vai chamar de filosofia tem como fundamento uma espécie de atitude, que é a atitude filosófica, que tem como elemento fundamental algo que constitui a gente como ser. Não dá para escapar disso. Não dá para não ser alguém que usa a linguagem e não processa reflexão sobre si mesmo e as coisas ao redor, porque isso é humano. Então essa capacidade de filosofar, ela é intrínseca. Todos nós fazemos. A questão é, quando a gente aprende a identificar esses elementos, a torná-los conscientes dentro de cada elemento, aí a gente está fazendo filosofia, que seria organizando essa área do conhecimento de algo que é propriamente humano, que é essa capacidade de raciocinar. E, ao mesmo tempo, pensar sobre coisas essencialmente inúteis, que não servem para nada, ao mesmo tempo que compõem uma coisa essencialmente humana e, portanto, absolutamente útil.